aqui, Ana. Ô, Ana Sofia. Sofia. Amiga, né? Aqui não vai se aproveitar isso aqui.
Vamos começar nosso curso de estudo bíblico e oração cantando o hino Seguireis? Pergunta o mestre. Número 276. 276. Seguireis? Pergunta o mestre. Obrigado, Pai, pelas palavras que nos encorajam. Abençoe esse tempo. A cada um de nós possamos ser seguidores fiéis de Teu Filho Jesus Cristo. Esteja como pastor, no ensino e conosco, para receber a Tua palavra, e oro pelos irmãos que não estão conosco. Esteja com eles, Pai, também. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. 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 Próximo hino, número 269, 269, não o meu querer. Vamos cantar a primeira e última estrofe, não o meu querer. Buscando a sua luz.
isso antes de ir para a cruz. Se faça a vontade do Pai e não dele. Último hino antes da mensagem, número 367, 367. Último hino antes da mensagem. Vamos cantar a primeira e última estrofe, 367. Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos continuar no nosso assunto de Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11, olhando para o grande exemplo. Vamos abrir nossa mente, novamente, capítulo 2, veremos versículos 1 a 11 e depois vamos continuar. Capítulo 2, Filipenses, começando com versículo 1, lendo versículos 1 a 11. Então vamos ler. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente
Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Semana retrasada, fomos relembrados que no primeiro capítulo vimos a necessidade de colocar Cristo em primeiro lugar. E depois vimos que no capítulo 2, a exortação é colocar os outros em segundo lugar. E notamos que o apóstolo Paulo está nos ensinando a sermos servos como ele. Para ser um verdadeiro servo do Senhor, requer que aprendamos a ser humildes. E eu lembro ter lido algo de um pastor, Andrew Murray, disse: a pessoa humilde não é aquela pessoa que pensa mal de si mesmo. Ele simplesmente não pensa de si mesmo. Ele também disse: humildade é aquela graça que, quando você sabe que a tem, você a perde. A pessoa verdadeiramente humilde se conhece e se aceita. Paulo nos oferece 4 exemplos de pessoas com uma mente submissa. E em versículos 1 a 11, estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo, versículos 12 a 18, o próprio Paulo, e em versículos 19 e 24, Timóteo, e em versículos 25 a 30, o Epafrodito. Notamos semana passada que Paulo começa com o Senhor Jesus, pois ele é o único exemplo perfeito. Ele mostra como Jesus Cristo ilustra as 4 características de uma pessoa com a mente submissa. E vimos primeiro, Cristo pensa nos outros, não em si mesmo. Vimos isso no versículo 5 a 6. O sentimento de Cristo significa a atitude que Cristo exibiu. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lemos isso no versículo 5. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Esta é o sentimento de Cristo. Uma atitude que diz: não posso manter meus privilégios para mim mesmo. Devo usá-los para os outros. E para fazer isso, terei prazer em colocá-los de lado e pagar o preço que for necessário. Jesus era o Criador, mas voluntariamente se tornou homem, se humilhou. Vimos também semana passada, Cristo serviu os outros. Filipenses 2, versículo 7. Jesus pensou nos outros e tornou-se um servo. Paulo traça os passos da humildade de Cristo quando ele diz: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E também, como eu disse que ele não se esvaziou de sua natureza divina, nem de seus atributos, mas apenas da manifestação visível e externa de sua deidade ou divinidade. Fez de si de nenhuma reputação, embora ele fosse quem ele era. Em outras palavras, se despojou da insígnia de majestade. Portanto, fez a si mesmo de nenhuma reputação, mesmo sendo quem ele era. Vimos que ele deixou de lado o uso independente de seus próprios atributos como Deus. Ficou cansado. Teve fome.
houve outros, né? Sono. Tinha que dormir, né? Ele se tornou permanentemente humano, sem de deixar de ser Deus, em um corpo físico sem pecado. Ele usou aquele corpo para ser um servo. E ele levou aquele corpo para a cruz e morreu voluntariamente. Hoje, veremos os outros dois características de uma pessoa com a mente submissa através da vida de Cristo. Em versículo 8, nós lemos: E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo sacrifica. Muitas pessoas estão dispostas a servir aos outros se isso não lhes custa nada. Mas se houver um preço para pagar, de repente perdem o interesse de servir. Jesus tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sua morte não foi a de um mártir, mas a morte de um Salvador para nos salvar. Ele voluntariamente deu sua vida pelos pecados do mundo. Ele morreu tomando minha culpa, sua culpa, para pagar minha pena, sua pena. Um servo mesmo. O pregador britânico, o Dr. J.H. Jewett, disse: ministro que não custa nada, não realiza nada. Se houver alguma bênção, deve haver algum sangramento. Quer dizer, deve custar pessoalmente. Anos atrás, durante uma festa religiosa aqui no Brasil, não sei se, eu li acerca dessa história, não sei se foi em Aparecida ou em Juazeiro do Norte. Eu tenho ido aos dois lugares e podia ter acontecido num dos dois lugares. Mas um missionário decidiu ir naquele dia das festividades, e durante o dia ele estava andando, e uma coisa interessante, quem que tem ido para Aparecida do Norte? Tem uma rua com lojas uma após outra. E durante esse dia fica barracas em todo lugar. Não tem lugar só para andar. Não tem ruas. Eles estão no centro da cidade, está tudo lotado. E tem hoje em dia aquela ponte que desce até o catedral. Esse também fica, é um lugar muito largo e muitas vezes fica com barracas. Lá em Juazeiro do Norte, quando sai da cidade, indo para aquele morro onde está o Padre Cícero, também fica uma barraca após barraca após barraca. E o que estão nas barracas? Imagenzinhas. Objetos, imagens, né? À venda. E é de madeira, de pedra, tem alguns de metal, e todo tipo, todo desenho, e algumas barracas vendem a mesma coisa do outro, mas geralmente cada barraca tem algo diferente.
E não importa se fosse em Aparecida do Norte ou em Juazeiro do Norte. Esse missionário decidiu passear, observar todas essas barracas. E ele estava passando, né? Passeando, parando, olhando, escutando, olhando toda a mercadoria e tudo, e olhando, comparando mentalmente preços de vez em quando, comparando material usado, parece mais bonito, menos bonito, coisa assim. E de vez em quando pessoas estavam lá querendo vender, não, obrigado, agora não vou comprar, coisa assim, né? Pode imaginar. Mas ele estava passando de uma barraca após barraca, de repente ele chegou a e tinha uma faixa em cima da barraca que dizia cruzes baratas. Cruzes baratas. Né? Bom, cada barraca tem cruzes de algum tipo, mas lá eram baratas. Preço mais baixo, né? Ele ficou olhando, passou e depois voltou e ficou observando. Cruzes baratas. Realmente ele pensou consigo mesmo. Isso é o que muitos cristãos estão procurando hoje em dia. Cruzes baratas. Ele não está falando sobre seguidores de Maria ou seguidores de Padre Cícero quando ele pensou isso. Ele estava pensando acerca de crentes. Isso é o que muitos cristãos estão procurando hoje em dia. Cruzes baratas. Aí eu quero servir Cristo, pagando pouco. E ele depois pensou, a cruz do meu Senhor não foi barata. Porque deveria ser a minha cruz. Interessante, né? A pessoa com a mente submissa não evita sacrifício. Ele vive para a glória de Deus e o bem dos outros. Está pronto para pagar um preço que honrará a Cristo e ajudará outros. Ele está disposto a enfrentar sacrifício. Essa foi a atitude de Paulo. Em versículo 17 nós lemos: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, o serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. Qual foi a atitude de Paulo? Pronto a se sacrificar. Eu estou pronto a pagar o preço. O que for. Não estava procurando um preço barato. E podemos, em versículo 20, podemos ver também a atitude de Timóteo. Versículo 20 nós lemos: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado. Agora Paulo está referindo a quem? Timóteo. Agora podemos ir para o versículo 30 e podemos ver a atitude de Epafrodito. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço.
aqui ele está falando sobre quem? Epafrodito. Lembra, nós lemos, contamos como a igreja de Filipe mandou Epafrodito. E lemos que Epafrodito ficou algum tempo, não é dito quanto tempo, mas com certeza alguns meses, junto com Paulo. E não somente isso, mas ficou até doente. Recuperou. Sacrifício e servo, ou serviço, caminham juntos se o serviço for um verdadeiro ministério cristão. Um verdadeiro ministério para Cristo. O Dr. Warren Wiersbe nos informa, eu estava lendo, acerca de um livro, Dedication and Leadership. Dedicação e liderança, mas não era um livro de um cristão. O título dá para entender que pode ser, né? Mas não é. O escritor era Douglas Hyde. Ele era comunista por mais de 20 anos. Depois saiu do comunismo e escreveu esse livro contando como os comunistas funcionam, planejam as coisas. Esse livro explica como os comunistas tiveram sucesso em seu programa. O Douglas Hyde entendia sua filosofia. Ele ressalta que os comunistas nunca pedem a um homem que faça um pequeno trabalho mesquinho, uma coisinha, não, de pouca valor. Sempre pedem a ele, ousadamente, que empreenda algo que lhe custará caro. Eles fazem grandes exigências e obtêm uma resposta pronta. Hyde considera a disposição de sacrificar um dos fatores mais importantes para o sucesso do programa comunista. Até os jovens do movimento devem estudar, servir, dar e obedecer, e é isso que os atrai e mantém. Alguns anos atrás, a gente estava dizendo que o comunismo estava morrendo. Não. Está tão forte ou mais do que era. Nós precisamos saber que o sacrifício é necessário para que haja verdadeiro crescimento e ministério a Cristo, no serviço a Cristo. A prova da mente submissa não é apenas quanto estamos dispostos a aceitar em termos de sofrimento, mas quanto estamos dispostos a dar em termos de sacrifício. Wiersbe também disse, agora estou citando ele, é um dos paradoxos da vida cristã que quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais sacrificamos, mais Deus abençoa. É por isso que a mente submissa leva à alegria. Isso nos torna mais semelhantes a Cristo. Isso significa compartilhar sua alegria, como também compartilhamos seus sofrimentos. Claro que quando o amor é o motivo, como versículo 1, portanto, se há algum conforto em Cristo,
se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, né? Então, quando o amor é o motivo, o sacrifício nunca é medida ou mencionada. A pessoa que fala constantemente sobre seus sacrifícios não tem na mente submissa. Custa alguma coisa para você ser cristão? Custa? Está pagando ou evitando pagar? Em versículos 9 e 11, vamos ler versículos 9 e 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós veremos que Cristo glorifica a Deus. Cristo glorifica a Deus. O grande e maior objetivo de um crente em Cristo deve ser o quê? Glorificar Deus. Paulo nos adverte contra vanglória no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é vanglória? É uma glória que é vã, né? Mas o que é vanglória? É aquela glória que eu procuro receber. É aquela glória que você procura receber por estar trabalhando, servindo, ministrando. O tipo de rivalidade que coloca um crente contra outro crente e ministério contra ministério não é espiritual, nem é satisfatório. É vão. Jesus se humilhou pelos outros e Deus o exaltou muito, e o resultado dessa exaltação é a glória a Deus. A exultação de nosso Senhor começou com sua ressurreição. Quando os homens enterraram o corpo de Jesus, essa foi a última coisa que qualquer mão humana fez contra ele. A partir daí, foi Deus que está operando, trabalhando. Os homens fizeram o pior para o Salvador, mas Deus o exaltou e honrou. Os homens deram-lhe nomes de zombaria e calúnia, mas o Pai deu-lhe um nome glorioso. Assim como em sua humilhação, ele recebeu o nome de Jesus. Vamos para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Quando ele se humilhou, ficou dentro de Maria, do corpo de Maria, 9 meses. Nasceu. E depois serviu. Versículo 21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua.
Salvador ou Jesus. Ou na língua grega, Jesus. Nós temos Jesus, que vem de Jesus, que vem de Yeshua. O seu nome Jesus quer dizer Salvador, porque ele salvará, outra forma de Yeshua, o verbo Yashá. Salvará o seu povo dos seus pecados. Seu nome Yeshua, porque Yashá salvará. O Salvador, porque salvará. Podemos ler, voltando para Filipenses capítulo 2, para versículo 11. E podemos ver como Deus honrou, exaltou, glorificou. Versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, o Salvador, Cristo, aquele ungido justamente para nos salvar, e o Senhor, na língua grega, Kurios, Senhor. Na língua hebraica, Adon, Senhor. Para a glória de Deus Pai. Podemos ir também para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 agora. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, vamos ler versículos 31 até 36. 31 até 36. E até vendo isto, disse da ressurreição do Messias, quer dizer, do ungido, Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem na sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Salvador, Jesus, do que todos nós somos testemunhas. É Pedro que está falando aqui. De sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, Salvador, a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e ungido. Lemos acerca do ungido em Salmo 2, quando Deus, na sua pessoa do Pai, diz: ungi o meu filho. Então, temos lido esses versículos. Ele, Cristo, ressuscitou dos mortos, então voltou vitorioso ao céu, ascendendo ao trono do Pai, onde ele está hoje. Sua exaltação incluiu autoridade soberana sobre todas as criaturas do céu, na terra e sobre a terra. Todos se dobrarão o joelho diante dele. Por exemplo, podemos ir para Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Nós, na nossa leitura familiar, essa semana, temos
lido este. Capítulo 45, quero ler versículo 23, que diz: Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Agora, voltando para Filipenses 2, vamos ver novamente, versículos 9 a 10. Filipenses 2, versículos 9 a 10. Nós lemos: Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. É provável que debaixo da terra se refere aos perdidos, que estão no Hades, nesse momento, que morreram não querendo admitir quem era Cristo. Injustos, muitos, recusando de crer em Cristo. Podemos dizer isso porque a família de Deus está no céu ou na terra. Nenhum crente está debaixo da terra. Só os injustos. Um dia todos se prostrarão diante dele e confessarão que ele é o Senhor. Certamente é possível que as pessoas se dobram e confessam hoje e nele creem como Salvador único, recebam o dom da vida, que é a salvação. Dobrar-se diante dele agora significa salvação. Dobrar-se diante dele no juízo. Quem que nunca dobrou diante dele significa condenação. Todo o propósito da humilhação e exaltação de Cristo é a glória de Deus. O versículo 11 que temos lido. Quando Jesus se enfrentou à cruz, a glória do Pai estava em primeiro lugar em sua mente. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. João capítulo 17, versículo 1. João 17, 1. Na verdade, Ele nos deu essa glória, prometeu. Sabia disso? Vamos para João capítulo 17. João capítulo 17. E veremos isto. João 17. E veremos o que Cristo falou na sua oração. João 17, versículo 24. E nós lemos: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Vejam a glória. Vamos também para Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler versículos 28 e 29. Romanos 8, versículos 28 e 29. E nós lemos aqui: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A obra da salvação é muito maior e mais grandiosa do que simplesmente a salvação de uma alma perdida. Por mais maravilhoso que seja, nossa salvação tem como propósito final a glória de Deus. Veremos isso também em Efésios. Vamos para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ver primeiro o versículo 6. Efésios 1, 6 diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Agora pulando para o versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E agora o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. A pessoa com a mente submissa, como vive para os outros, deve esperar sacrifício e serviço. Mas no final, isso levará à glória. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. 1 Pedro 5, versículo 6. Lembra a história de José, no livro de Gênesis? Sofreu e serviu por 13 anos. Mas então Deus o exaltou e fez dele o segundo governante do Egito. Sabe, ele serve como tipo messiânico nisto. Davi foi ungido rei quando era apenas um jovem. Ele passou por anos de dificuldades e sofrimento, mas no momento certo, Deus o exaltou como rei de Israel. A alegria da mente submissa não vem apenas de ajudar aos outros e compartilhar na comunhão dos sofrimentos de Cristo, mas principalmente do conhecimento de que estamos glorificando a Deus. Estamos deixando nossa luz brilhar por meio das nossas boas obras. E isso glorifica o Pai no céu. Podemos não ver a glória hoje, mas o veremos quando Jesus vier e recompensar seus servos fiéis. Vamos lá. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de olhar na tua palavra, estudando como ser servo. Pai, nos ajuda a meditar na tua palavra, no que temos lido, para que nós podemos nos tornar servos teus. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, aqui termina a nossa parte pública e vamos agora para o tempo de oração. Bem-vindo todos que têm assistido e até semana que vem.